Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar então mais uma revisão de mercado. Hoje gostaria de falar com vocês aqui sobre mini índice, mini dólar e Nasdaq, tá? Comentar quais eram as minhas expectativas para o dia de hoje, quais eram os meus cenários de alta e baixa probabilidade, o que o preço fez, deixou de fazer, enfim. Todo esse trabalho que a gente faz aqui na revisão de mercado, principalmente esse que a gente comenta dos cenários, eu faço todo santo dia de manhã com o pessoal que está comigo lá na sala ao vivo. Então, todo dia antes do pregão abrir, a gente faz esse trabalho de começar a desenhar os cenários, faz o trabalho de desenhar as expectativas, e aí, obviamente, intraday, durante o pregão, a gente vai atualizando, vai invalidando um ou outro, vou comentando o que eu estou enxergando. Beleza? Então eu vou comentar esses três ativos nessa ordem, né? A gente faz primeiro o B3, depois a gente vai lá para fora, ou seja, índice, dólar, depois Nasdaq. E comentando quais eram as minhas expectativas para cada um. E eu vou comentando também o que eu vi durante o pregão, certo? Então, sem mais delongas, eu vou para o gráfico do índice, né? E aqui eu já gostaria de falar também que hoje rolou mudança de contrato no índice. E eu estava utilizando o contrato atual, tá? Eu estava utilizando o INV, porque esse gap aqui eu não me senti confortável e o INV ele abriu sem gap. Vocês podem até ver aqui que aqui era o meu alvo do mensal. Se a gente jogar no WinFoot sem split, sem grupamento, eu tinha esse alvo aqui que eu estava comentando com o pessoal que era esse topo de buy side. É o alvo do mensal. Ele é esse topo de liquidez externa, porque a gente está saindo de um fair value gap de interna. Então seria mais ou menos esse o trabalho do mensal. Ele ainda tem topo de buy side lá para cima. E aí, para o pregão de hoje, eu me senti confortável em utilizar o INV. Deixa eu só abrir o gráfico aqui. Não tem muita coisa, porque eu decidi de última hora utilizar o INV, né? Na hora que eu vi o gap, eu falei, não dá. Então, eu vou fazer o trabalho do zero aqui com vocês. O que eu tinha de marcação no WinFoot vai servir aqui também, tá? Que era basicamente o seguinte. Esse aqui era o pregão para eu analisar hoje, né? Eu tinha esse gráfico para analisar e aqui muito claramente eu consigo interpretar, ver, né, que a gente está subindo, estamos numa movimentação num buy side da curva, estamos bullish, não consigo pensar em venda de forma alguma. Por enquanto, o preço vem seguindo, quebrando topos, fechando acima, candles impulsivos, sugerindo continuidade na alta. Não sei quando vai cair, não me interessa adivinhar esse topo, até porque eu tenho um alvo do mensal lá para trás, lembra? Acabei de mostrar para vocês. Enfim. Então hoje o que eu tinha para analisar era isso. Eu vi que a gente tinha um fair value gap do diário aqui, mas eu também comentei que eu achava pouco provável o preço fazer uma mitigação até esse fair value gap e depois quebrar uma nova estrutura, pelo fato da distância em pontuação desse fair value gap, tá? É adotar uma queda de 1.300, 1.400 para depois uma alta de 1.400. Achei um cenário pouco provável. Então, nesse momento, eu comecei a descer os time frames para buscar por zonas intermediárias aqui, né? Que seriam mais prováveis do preço fazer a mitigação e depois ir embora. Fui para 4 horas. 4 horas eu identifiquei dois fair value gaps. Primeiro e o segundo. Primeiro. Segundo aqui em cima. Esse aqui de cima, ele só existia num cenário onde a movimentação fosse muito impulsiva, né? Ou seja, ele não corrigiria nem nesse fair value gap de baixo, que também tinha um order block. Ele iria simplesmente a partir daqui. Eu não sei até onde ele vai mitigar, no caso, eu marco as duas e acompanho a estruturação do preço. Certo? Então aqui eu tinha fair value gap 4 horas, eu tinha essas duas regiões, minha expectativa era nada mais do que essa daqui. Mitiga uma das duas e vai embora. Quando que viabiliza vendas para mim? Quando essas duas regiões forem invalidadas. Ou seja, eu tinha que ter
fechamento de candles impulsivos com displacement aqui para baixo. Aqui eu consigo olhar para vendas. Enquanto isso não acontecer, a gente segue no order flow bullish para cima. Tá? Então essas daqui eram minhas duas principais, eu vou até apagar, essas duas eram minhas principais regiões para o dia de hoje. Fair Value Gaps 4 horas com order block. Em 1 hora, nesse de baixo aqui eu também tinha um de 1 hora. Essa daqui para mim era a principal região de compra do dia. Mas eu não posso ignorar que esse de cima também é um de 4 horas. 15 minutos, aqui dentro eu não tinha muita coisa, tá? Eu tinha esse order block, mas assim, sinceramente, não é um order block legal, porque ele não consome liquidez, ele não é seguido por ineficiência, e já foi mitigado algumas vezes aqui. Então esse para mim não era um order block tão gabaritado. O que eu tinha mesmo era só a região de Fair Value Gap 4 horas. Então essas eram as minhas principais regiões. Meus principais cenários eram compras nessas regiões, objetivando continuidade na movimentação de alta. Não falei em nenhum momento de venda com o pessoal, até porque não existem vendas nesses cenários, tá? E aí eu vou soltar aqui pra gente ver o que rolou no dia de hoje. O dia de hoje tá aqui, né? Aqui foi a abertura. Ele já abre na nossa primeira região de Fair Value Gap de 4 horas e vai embora. Ele sai de uma região de liquidez interna e vai para uma região de liquidez externa. Nada além disso, tá? Só mais um dia onde ele faz essa movimentação, dentre os tantos que ele já vem fazendo normalmente. O preço, lembrando, ele sempre se move de uma região de liquidez externa para uma região de liquidez interna e depois vai para uma externa de novo. Aqui está o motivo do preço, a justificativa dele sair de um ponto e ir para o outro, tá? São essas regiões de liquidez que ele tem a buscar, a consumir, enfim. E aí aqui, em 4 horas, eu tenho o preço chegando no Fair Value Gap, fazendo um shift na estrutura aqui em cima. Aqui ele faz o shift, faz o alinhamento dos time frames de 4 horas para 15, depois eu consigo ir olhar para 1 minuto. A partir desse momento, as minhas compras elas estão um pouco mais confirmadas, tá? Ou seja, daqui para baixo eu tenho compras confirmadas. Vamos descer o time frame e ver o que rolou aqui. 15 eu vou para 1. Aqui embaixo, vamos lá, eu tenho de novo consumo do Fair Value Gap de 4 horas. Eu tenho ele fazendo sweep de um sell side, invertendo o Fair Value Gap de 1 minuto. Aqui foi a principal compra do dia. Acabou. Não tem mais o que fazer. Rafa, perdi essa compra. Beleza, também perdi. O que eu vi então? Desci para os 5 minutos. Nos 5 minutos, a gente identificou um BPR, que era a segunda principal região de compras do dia. Esse BPR dos 5 minutos aqui. Rafa, o que é BPR? Por que isso daí é um BPR? Porque ele é uma ineficiência do lado esquerdo, seguido por uma ineficiência do lado direito. Eu vou ilustrar aqui rapidamente para vocês verem, tá? Ó, Fair Value Gaps, tá? Fair Value Gap sobrepostos. Fair Value Gap na venda, tá todo mundo vendo. Sobreposto, eu tenho um outro Fair Value Gap no lado direito agora, atravessando esse Fair Value Gap vendedor, que é justamente esse aqui, ó. A área em comum entre esses dois Fair Value Gaps é o que a gente chama de Balanced Price Range, que é nada mais do que o BPR, uma região de altíssima probabilidade ser alinhada com o contexto. Qual era o nosso contexto? Comprar. O preço chega na região, mitiga, fecha, vem buscar a ineficiência do BPR e vai embora. Então, foi mais ou menos isso o pregão de hoje, tá? Não fazia sentido você olhar para vendas, o preço está subindo, para que você quer vender? Deixa ele invalidar algum order flow, invalidar algum PD array do time frame maior para você conseguir tomar essa decisão mais clara. Enquanto isso, você segue o flow do mercado, que é bullish, tá? E aqui, vamos ver se ele, em 1 minuto, ele inverteu um Fair Value Gap, se eu não me engano. Aqui em 1 minuto, ele fez o shift na estrutura, com Fair Value Gap, entrada. Depois ele vem de novo aqui nessa região, inverte um Fair Value Gap, entrada. E aqui está as suas compras baseadas no BPR dos 5 minutos.
Eu identifiquei uma última compra, que foi um pouco mais para cima, se eu não me engano. Só um segundo, deixa eu colocar em 5. Que era uma compra baseada num Fair Value Gap de 5 minutos, tá? Se eu não me engano, foi essa daqui também. Fair Value Gap 5 minutos. Desce pro 1. Procura por SMR aqui dentro. O SMR que ele fez aqui. IFVG. Tá aqui sua compra. Depois você poderia acompanhar, fazer a condução desse trade nesse Fair Value Gap. Faz o primeiro alvo aqui, depois você deixa até bater seu risco retorno, enfim. Ele deu essas duas oportunidades, essas 3, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3 oportunidades que eu consegui ver pro dia de hoje. Todas na compra, nenhuma na venda. Ok? Então esse foi o dia do índice. Essa daqui foi a principal compra. IFVG 1 minuto. Depois ele deu alguns trades de continuação no buy side da curva, né? Enfim. Ok, senhores. Dólar. Nossa, deixa eu apagar aqui. Dólar. Eu venho comentando já com o pessoal que o dólar ele estava numa movimentação baixista até atingir alguns alvos. Eu tinha esse order block aqui como alvo principal no dólar, tá? Então, o que eu tinha para analisar hoje? Deixa eu tirar aqui. Hoje, esse era o meu gráfico. Eu interpretei que a gente fechou abaixo da região desse Fair Value Gap. Tem um Fair Value Gap aqui, ó. A gente fechou abaixo dessa região de Fair Value Gap e um volume imbalance me sinalizando continuidade na baixa. Marquei um volume imbalance. Achei pouco provável, assim como o índice, ele voltar a fazer essa mitigação para perder o fundo de liquidez externa. O que eu fiz? Desci o time frame 4 horas. 4 horas, assim como o índice, a gente tinha um Fair Value Gap aqui na cara, que seria a região de liquidez interna, objetivando uma liquidez externa. Ou seja, essa movimentação. 15 minutos, dentro do Fair Value Gap de 4 horas, eu marquei uma região que seria, para eu fazer o alinhamento dos time frames, né? Seria esse OB. Deixa eu só mudar a cor para ficar um pouco mais visível. Seria esse OB e esse Fair Value Gap aqui, ó. São as regiões dentro do Fair Value Gap de 4 horas que me possibilitam fazer o alinhamento de 4 horas para 15 para 1. Seria isso, mais ou menos, tá? Então, essa daqui era a minha principal região do dia para dólar, para vender dólar. Não estava pensando em compras ainda. E aí eu vou tirar a ferramenta aqui para a gente ver o que aconteceu no pregão. Tá aqui, tá? Ele fez 2 movimentações hoje, que eu considerei movimentações ok até. Vamos lá. Em 1 minuto. O dólar abre com gap de baixo, já mitiga a região de Fair Value Gap 4 horas. Eu vou mudar a cor para ficar bem nítido. Fair Value Gap 4 horas é em amarelo, tá? Dólar abre o pregão. Faz uma primeira movimentação falsa, depois mitiga Fair Value Gap 4 horas. Não consigo vender porque ele não mitigou a minha região dos 15 minutos, lembram? Order Block, Fair Value Gap. Não consigo fazer esse alinhamento dos time frames e vender aqui, por exemplo. Não dá para fazer isso porque ele não mitigou a região do 15. E aí o que eu comentei com o pessoal? Não dá para pensar nessa venda, nesse breaker aí do dólar. Aqui eu tenho um breaker, tá? Não dá para pensar nesse breaker aqui, porque ele não mitigou a região dos 15. Não dá para eu fazer esse alinhamento. Tô roubando aqui, não dá para fazer. Em vez disso, ele mitigou dos 4 horas e deixou um equal highs, tá? Qual é o equal highs? Esse aqui, ó. Um equal highs. Nesse momento eu falei, galera, espera consumir o equal highs, espera entrar na região dos 15 e depois procura alguma coisa. O preço fez isso mais tarde. Mitigou order block 15, mitigou esse vermelho mais escuro aqui, é o Fair Value Gap 15, e aí sim consumiu aqueles equal highs, fez shift na estruturação. Onde que está o meu shift aqui? Fez shift com displacement, então eu tenho o breaker. Meu breaker está aqui. Aqui está a tua entrada do dólar, objetivando o quê? Sell side. Foi,
Não foi. E aqui acabou o dia do dólar. Depois não vi mais configuração de compra. Enfim, toda essa movimentação aqui não me interessa. Não foi uma movimentação de alta probabilidade. O que eu tinha de expectativa era essa movimentação aqui, era esse consumo de sell side, renovar mínimas depois que ele sai de uma região de liquidez interna. Aqui ele deve ter achado algum POI do desconto e ido embora, mas assim, para mim não fazia muito sentido essa movimentação. A gente estava nessa curva aqui, a gente estava no Market Maker Sell Model. À esquerda eu tenho o Buy Model da curva, à direita eu tenho o Sell Side da curva. Em cima, o SMR com breaker. Enfim, essa aqui era a minha expectativa maior para o dólar, consumo desse Sell Side. Uma expectativa que foi frustrada, vez que ele não cumpriu com o seu objetivo lá embaixo. Ok, Nasdaq. Nasdaq foi lindo, hein? Deixa eu contextualizá-los um pouco melhor sobre quais eram as minhas expectativas que eu tracei no início da semana com o pessoal, tá? Então vamos lá. Eu tenho o Nasdaq aqui no semanal. E no semanal ele está fazendo uma movimentação muito interessante. Qual é a movimentação? Ele está configurando um CRT. Está configurando não, ele confirmou um CRT na semana passada, tá? Na semana de segunda, 5 de agosto. Eu tenho um CRT low aqui, tenho um CRT high. Ele mitiga order block do semanal, tá vendo? Mitiga order block do semanal e aqui para a esquerda eu tenho um fair value gap. Essa é a minha narrativa para jogar o preço para cima. Esses daqui são os meus HTF pós que me confirmam, que validam essa manipulação do preço do segundo candle do CRT. Então, daqui para cá, dessa semana, do início dessa semana, desde segunda-feira eu estava totalmente comprador em Nasdaq por conta desse cenário aqui. Ok? E aí, o que eu tinha para o pregão de hoje? Eu vou botar no diário, né? E vou tirar a ferramenta do replay aqui, só para vocês verem mais ou menos. Pronto, era isso. Isso aqui era o que eu tinha para analisar hoje, tá? Com o pessoal. E aí, o que eu vi? Primeira coisa, eu falei que a gente estava numa região um pouco perigosa. Por quê? Porque a gente muito provavelmente chegou na região de prêmio do range, tá vendo? Esse é o meu range. A gente está numa região de prêmio e a gente acabou de invalidar um fair value gap do diário. Esse fair value gap aqui, ó. Então eu tenho um IFVG no diário e em 4 horas eu tenho uma baita de uma ineficiência, que é essa ineficiência aqui. Eu, sinceramente, não vejo o Nasdaq segurando nessa ineficiência. Para mim, eu acho muito mais provável que essa ineficiência seja consumida, seja preenchida e a gente venha buscar a consolidação original que originou o Market Maker Buy Model que está em vigor aqui, que é essa movimentação aqui, essa curva que está em vigor. À esquerda, sell side da curva, aqui embaixo ele faz um Smart Money Reverse e a gente começa o buy side da curva, o alvo é a consolidação original. Então, para mim, apesar da gente estar no prêmio, apesar da gente estar na cara de uma ineficiência de 4 horas, eu consigo ver ainda Nasdaq um pouco mais para cima por conta dessa narrativa do semanal, tá? E aí, de novo, vou marcar aqui minhas regiões que seriam as principais para o dia de hoje. Voltando para o diário. No diário eu não tinha nada, tá vendo? Eu não tenho fair value gaps para o preço mitigar e ir embora. O que eu tenho aqui é um candle impulsivo fechando acima do último topo, sinalizando continuidade na alta. Só isso. Não tenho regiões no diário. O que eu vou fazer? Diminuir o time frame. Vou para 4 horas. 4 horas eu tenho os meus fair value gaps. 2. 1. 2. Ou seja, são as minhas regiões de liquidez interna, as quais eu quero ver o preço trabalhar em cima e quebrar uma estrutura, no caso, de alta, né? Esse topo aqui. Ok? Então, eu já fui para o pregão sabendo que essas daqui eram as minhas principais regiões. Primeira, segunda. Não falei de cenários de venda, até porque ainda não existem cenários de vendas, assim como o índice. A gente está no buy side da curva. O order flow é bullish. Não tem para que eu ficar tentando adivinhar topo, tá?
E aí eu tracei essas duas regiões, desci o time frame para os 15 minutos, para ver se eu tenho fair value gaps dentro dessas regiões. Não tenho, tá vendo? O preço sobe balanceando o preço. A única coisa que eu tenho aqui dentro é esse sell side e um fair value gap aqui embaixo. Essas eram minhas principais regiões. Então, para Nasdaq, aqui embaixo eu não tenho nada, tá vendo? Ou seja, a minha expectativa de movimentação hoje para Nasdaq era: o preço sai dessa região onde ele se encontra, faz a mitigação da região de liquidez interna e quebra uma região de liquidez externa. Era essa a expectativa aqui. Vou tirar a ferramenta aqui, vamos ver o que o preço fez. Tá lá, tá? E aqui eu vou comentar com vocês também sobre as sessões, tá? Eu acho importante comentar sobre a forma que eu interpreto as sessões, a forma que eu vejo que funciona, tá? Então eu vou habilitar as sessões aqui, as kill zones, tá? Mais especificamente falando. Sempre faço esse trabalho com o pessoal. Depois que a gente analisa os PD arrays, eu jogo nas sessões, vejo se as sessões estão conversando com a minha narrativa. Aqui eu tenho a Ásia acumulando, eu tenho Londres expandindo a Ásia, tá vendo? Quebra o fundo de Ásia. Muito provavelmente, New York AM vai ter um reversal, vai ter uma manipulação de Londres. Como que rola essa manipulação? Consome fundo, consome topo. Consome qual primeiro? Não faço ideia. Eu sei que, uma vez que ele consumir um dos dois, muito provavelmente ele vai consumir o outro lado. O que o preço faz aqui? Vamos lá, presta atenção. Lembra? Deixa eu marcar aqui o fundo de Londres, porque vai ser importante. London Low, e vou marcar a máxima de Londres também, que é para a gente acompanhar a manipulação do preço aqui. London High. Essas eram minhas duas regiões de buy side e sell side para ele consumir, e aí eu consegui começar a olhar para o lado oposto. Então eu vou tirar as sessões. O que o preço faz? Lembram do sell side dentro do Fair Value Gap 4 horas? O sell side está passando aqui. Esse candle foi o candle da notícia. A gente não opera notícia por motivos óbvios. Esse foi o candle da notícia. Ele abriu, não sei se você acompanhou, mas ele abriu, manipulou London Low antes, foi no sell side, depois manipulou London High. Ele manipulou Londres fundo e topo, tal qual a gente tinha de expectativa. A partir desse momento, o que eu faço? Eu vou descer o meu time frame para 1 minuto. Eu vou buscar por configurações na abertura do à vista, tá? Onde que está o meu à vista? 10h30, que é 9h30 do horário de lá, New York. Meu candle de 9h30 tá aqui. Tá vendo? Esse candle verde. Quando tem uma abertura do à vista, o que ele faz? Ele faz uma clara corrida, ele faz um claro stop de buy side. Vou apagar aqui porque vocês já interpretaram, já viram qual é o candle. Ele faz esse consumo do buy side, sweepa, deixa fair value gap, inverte fair value gap, e nessa inversão do fair value gap, ele faz também um shift na estruturação. Aqui ele confirmou um ICT 2022 Model, tá? Que é o setup de 2022 da mentoria, com um breaker, com um unicorn. Ou seja, aqui está a tua venda até a região do sell side, até ele me estruturar alguma outra coisa dentro da minha região de Fair Value Gap 4 horas. Então aqui está a tua primeira venda de Nasdaq, a qual eu não consegui fazer porque eu estava esperando no Fair Value Gap. Ele foi no break, 50% do break, provavelmente. Enfim, essa aqui foi a primeira oportunidade claríssima que eu vi. A segunda foi quando ele chega lá embaixo. Lembram do nosso Fair Value Gap? Dos 15 minutos? Chega no Fair Value Gap. Inverte um. Daqui a gente já tem um order flow bullish. Inverte segundo. Volta, retesta. Inverte terceiro. Aqui, né?
volto no order block. Só isso. Essa foi a minha configuração de compra dentro do Fair Value Gap de 4 horas, Fair Value Gap 15, alinhando macro com micro, saindo de uma interna, objetivando uma externa. Alvo dessas compras aqui embaixo. Topo. E aqui a gente acabou as kill zones. A gente está no horário de almoço. Depois a gente tem a abertura da PM. E aqui o que eu interpreto? Jogo nos 15 minutos. Porque a interpretação do preço que eu estou agora é uma acumulação, uma manipulação para uma possível distribuição do preço nesses níveis. Dando continuidade à sessão da tarde, dando continuidade à sessão da manhã de New York. O que eu tenho? Fair Value Gap 15 minutos. Primeiro o Fair Value Gap de 15, depois que ele faz o shift na estruturação dentro do Fair Value Gap de 4 horas. Onde que está o shift? Aqui nesse candle verde. Faz o shift com displacement. Deixa esse Fair Value Gap. Fair Value Gap 15. Vou para o 1. O que ele faz dentro desse nível de preço? Consome sell side. Fair Value Gap inverte. Tá aqui a sua compra. Até onde? Até o topo de buy side. E não andou, muito provavelmente por conta do horário, tá? 2 da tarde, enfim. Mas essa daqui eram as minhas expectativas para a Nasdaq. Foram essas principais movimentações que eu consegui ver que ele fez. Venda lá em cima, depois de consumo de buy side, na abertura do Avista, Shift, Breaker, Unicorn, ICT 2022, muita coisa aqui. Nessa hora eu falei pro pessoal, vou vender Nasdaq aí, ó. Tá configurando. Configurou e não voltou. E aqui embaixo, eu acho que a gente já não tava mais. Mas ele deu essas entradas aqui um pouco mais claras também. Com um alvo claro, pagou e tchau. Certo, senhores. Um pouco mais rápido hoje, porque a gente está analisando 3 ativos, né? Então, espero que tenha contribuído com alguma coisa, com seus estudos. Espero que tenha ficado claro a minha maneira de visualizar, de interpretar, de tomar decisão, o que eu vejo de setup, o que eu vejo de cenário provável ou menos provável, enfim. De que forma é que eu analiso aqui as sessões, geralmente são sempre essas as configurações das sessões. Tem algumas outras configurações também, mas isso a gente deixa para depois, certo? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me mandar ou aqui nos comentários, ou no grupo do Telegram, ou na DM do Instagram, enfim. Fico por aqui. Obrigado.